todos os nossos atos, sem sombra de dúvida, são resultados de decisões que tomamos constantemente na nossa vida. Todos os dias você está tomando decisões, e essas decisões vão influenciar o seu futuro, vão determinar onde você vai chegar. Decisões tanto na vida cristã, como na vida secular, como nos seus negócios. Decisões que podem ser boas ou más. E quem colhe o resultado das decisões somos nós mesmos. As decisões que tomamos determinam quem nós somos. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente tomou a decisão de entregar a vida a Jesus, foi a única decisão que nós tomamos. Se a gente pensar assim, a gente pode ser enganado, porque entregar a vida a Jesus foi a primeira, foi a mais importante decisão que você tomou na sua vida. Mas nós temos tantas outras a tomar na caminhada da nossa vida com Jesus. A gente toma pequenas e grandes decisões todos os dias. A hora que eu vou acordar é uma decisão. A hora que eu vou dormir é uma decisão. O que eu vou fazer hoje? Qual é a minha prioridade hoje? Se eu vou ler a Bíblia ou não? Decisão que eu estou tomando. Quanto tempo eu vou investir naquilo que é importante? O rei Davi, nesse salmo, apresenta alguns princípios sobre os quais ele tensionava agir durante o seu reinado. Davi apresenta aqui algumas condutas, alguns valores, algumas coisas que eu gostaria de destacar, porque o desejo do nosso coração é que nós tomemos decisões profundas e sábias todos os dias, para a glória de Deus, porque assim nós teremos uma vida melhor, nós teremos uma vida mais abençoada, nós teremos uma vida mais frutífera. Por quê? Quantos de nós, quem sabe você que está me ouvindo aqui, você está pensando assim, puxa vida, no passado, por causa de decisões erradas, eu colhi muita coisa ruim. Por quê? Porque na hora de tomar as decisões, você não tinha uma diretriz, você não orou antes, ou então você tomou por impulso, e aí de repente, depois que tomou a decisão, vem a consequência. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem na Bíblia exemplos de algumas pessoas que tomaram decisões e por meio dessas decisões foram completamente transformados. Vocês querem ver um? Daniel. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia ainda rapaz. Daniel teve o privilégio, porque ele era inteligente, de ser colocado para morar no palácio do rei. Ele foi selecionado daqueles hebreus que vieram escravos para a Babilônia, para poder, enquanto os outros moravam na favela, Daniel morava no palácio. O rei virou e falou assim, olha, tudo que eu como, eles vão comer. Tudo que eu tenho de melhor, eles também vão ter. E aí, de repente, a Bíblia diz que Daniel resolveu, ele tomou uma decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele chamou o chefe dos eunucos e disse, olha, eu peço a você que você me permita não comer dessa comida do rei. Eu sei que é muito boa, o rei ama, ele ofereceu o melhor para mim, mas eu não quero comer dessa comida. Me permita comer só legumes, frutas, comer só verduras. Depois de 10 dias você faz uma análise. E veja, se eu tiver ruim, você pode rever. Será que você pode fazer isso? E o eunuco, então o chefe permitiu. Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes do que aquelas pessoas que estavam comendo das finas iguarias do rei. Por que Daniel não quis se contaminar? Porque Daniel sabia que aqueles animais que eram comidos na mesa do rei eram animais sacrificados a ídolos, eram animais e eram alimentos que eram consagrados aos deuses babilônicos. E Daniel decidiu que só havia um Deus que ele seguiria. E mesmo morando no palácio, ele não se corromperia. E a Bíblia fala que porque Daniel foi um homem incorruptível, porque ele tomou sempre decisões ao lado de Deus, mesmo contrariando algumas pessoas, Daniel tem um nome marcado na história. Eu e você conhecemos a história de Daniel na Cova dos Leões, nós conhecemos a história de Daniel sendo vice-governador da Babilônia, a gente conhece a história de Daniel. Por quê? Porque num momento difícil, Daniel tomou uma decisão importante.
E por causa dessa decisão, Deus se agradou e falou, eu vou abençoar esse rapaz. Vocês querem ver um outro? Josué. Josué substituiu Moisés. Moisés havia morrido. E Josué foi o substituto. Quando Moisés, estava para ir, ele disse, Josué, você vai assumir no meu lugar. A Bíblia fala que o povo ficou chorando durante 40 dias. Depois de 40 dias de muito choro, depois de 40 dias de muito pranto, Deus mandou parar de chorar e falou, olha Josué, eu sou contigo. Não deixe de meditar no livro dessa lei. Medita de dia e de noite, porque eu farei prosperar o seu caminho. E Josué, então, usado por Deus, comandou a conquista da terra prometida. Mas chegou um momento, lá em Josué 24, em que o povo começou a se corromper com os deuses vizinhos. E aí Josué chama o povo todo e disse assim, gente, vocês têm que temer a Deus e servir a Deus com integridade e com fidelidade. A gente não pode continuar dizendo que serve a Deus e tendo esses ídolos e esses deuses que são da além do Egito, do Eufrates. Vocês precisam servir o Senhor. Mas, gente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Olha o que Josué disse. Se para vocês parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que vocês serviram, que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabia disso? Eu e minha casa. Eu não sei, talvez alguns de nós aqui precisamos tomar essa decisão. Olha aqui, vocês estão querendo me contaminar aí com esses deuses, com esses pecados. Eu quero dizer que, olha, você tem escolha, você é livre para tomar sua decisão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por causa disso, Deus usou Josué de forma poderosa. Outro exemplo é do filho pródigo. O filho tinha tudo na casa do pai. Parece muito com a história de alguns. A gente tem tudo na presença de Deus. Aí de repente deu um chute na cabeça dele. Ele falou, eu vou viver sozinho, eu vou curtir minha vida. Eu quero que meu pai me dê minha parte da minha herança. Eu vou viver lá no mundão. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Tem gente que em determinado momento da vida pensa assim. E aí ele pegou a trouxa dele, o dinheiro que o pai deu e foi viver e curtir a vida. E ele tinha muito dinheiro, pagando para todo mundo. E viveu lá naquele mundo e de repente acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, os amigos sumiram. Ele só conseguiu um emprego de tratador de porcos. E o cúmulo do absurdo é que ele, que achava que o mundo era muito legal, de repente se viu numa situação em que o chefe dele começou a achar ruim, porque ele comia comida dos porcos. Já pensou nisso? Ô rapaz, comida do porco é para porco, cara. Você está atrapalhando meu porco de engordar aí. Ele humilhado ali, naquele chiqueiro, ele tomou uma decisão que mudou a vida dele. Ele tinha tomado uma decisão ruim, mas ele consertou com outra decisão. Ele disse, olha, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi para ele, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E ele levantou, saiu com a sua trouxinha. Ele que era filho falou, agora eu quero ser pelo menos empregado do meu pai. Eu era filho, mas eu quero ser empregado. Ele volta, esse pai simboliza Deus. Quando ele ainda está na estrada, o pai já está esperando. Sai correndo, dá um beijo no menino. E fala assim, filho, você voltou para casa. Você nunca deveria ter saído. Pai, olha pai, eu sei que eu errei com o senhor. Me deixa ser um dos empregados seu. O pai virou e falou, filho, você não deixou de ser filho. Você continua sendo meu filho. Vamos fazer uma festa. Porque o meu filho que estava morto reviveu. É assim que Deus nos trata. Às vezes a gente sai, apronta lá fora e fala, Deus não vai me aceitar. Mas se você arrependido tomou a decisão de voltar para o Senhor, Ele vai te aceitar, Ele vai te acolher, Ele vai dizer, você nunca deixou de ser meu filho. E tem algumas decisões que Davi tomou aqui, que eu gostaria que nós prestássemos atenção. Olha o que diz o versículo 1, Salmo 101, versículo 1, diz assim, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Diga comigo, cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Mas Davi era rei, né? Não era rei? Mas ele tomou uma decisão. Que antes de ser rei, ele tinha que ser um adorador. Quero que você tome essa decisão. Querido,
Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser pedreiro, você pode ser faxineiro, você pode ser comerciante, você pode ser empresário, você pode ser o que quiser. Mas muito antes de você ser uma dona de casa, você precisa ser um adorador, você precisa ser uma adoradora na presença do Senhor. Davi tinha essa convicção. Davi estava vivendo um clima de posse como rei de Israel. Mas ele tinha em mente que o seu chamado principal não era para ser rei, mas era para ser um adorador. Este é o objetivo, irmãos, da nossa salvação. Sermos verdadeiros adoradores. O que é um adorador? Um adorador é alguém que está em constante comunhão com Deus. Um adorador é alguém que reconhece sempre que há alguém sobre ele. Um adorador, a Bíblia diz lá em João 4:24 que Deus é Espírito e espera que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Lá em 2 Crônicas 29, diz assim: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem um chamado para você. Ele quer que você seja um adorador. Antes de ser qualquer outra coisa, você precisa ser um adorador. E você precisa tomar essa decisão. Por quê? Quando nós estamos adorando a Deus, há uma redoma de proteção em torno de nós. E o diabo não tem poder de nos tocar. Eu me lembro de uma experiência que aconteceu comigo. Eu morava em Brasília. Eu estava dirigindo no Eixão. Quem conhece Brasília sabe, o Eixão, uma pista largona. E eu estava com uma música no carro de adoração. E eu estava adorando junto com um cantor, né, dentro do carro. Irmãos, naquele momento veio uma unção tão grande sobre mim, uma presença de Deus tão forte, que eu tinha opção, ou eu parava com aquilo, eu falei, eu não, eu fui lá, encostei o carro lá no Eixão e fiquei adorando a Deus, irmãos. Eu dentro do carro, aleluia, e adorando a Deus, porque eu falei, eu não posso perder essa presença gostosa de Deus. Se eu apagasse aquilo, eu falei, será que, não posso perder. Eu encostei lá no Eixão e fiquei, o povo passava perto de mim, né, e via eu lá dentro do carro, esse cara é doido, o que aconteceu com esse cara? Eu falei, mas eu não posso perder. Porque veio uma presença tão gostosa que eu disse, agora, eu quero aproveitar essa presença gostosa de Deus. Eu quero aproveitar esse momento de adoração. Você precisa tomar uma decisão de ser um adorador. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você precisa tomar uma decisão de ser um adorador. Diga para ele. Olha o que diz o versículo 2. Atentareis sabiamente ao caminho da perfeição. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: serei honesto em tudo o que eu fizer. Você tem que tomar uma outra decisão que Davi tomou. Uma decisão de aperfeiçoar o seu caráter. Davi disse, mesmo rei, serei adorador e serei honesto em tudo o que eu fizer. Em outra tradução diz assim, quero seguir pelos caminhos da honestidade. Como é difícil ser honesto hoje, gente. Parece que o crime compensa, que o roubo compensa, que a corrupção compensa. Eu fico com vergonha dos deputados que a gente tem. Se tem algum me ouvindo aí, que vergonha dos vereadores, prefeitos. Geralmente quando se descobre uma falcatrua, eles negam com a cara limpa. E aí começam a vir as evidências. E eles vão negando até não poder mais. Até quando o negócio fecha, até, tá, fiz mesmo. Mas é mentira, sempre. E não é só no meio político, às vezes nos negócios. Pessoas desonestas. Eu te pergunto, como é que você tem sido nos seus negócios? Na sua casa? Eu pergunto a você, você tem sido honesto com Deus na entrega do dízimo e das ofertas? No seu trabalho? Como é que você tem sido na escola? Pastor, eu colo. Eu acho que é desonestidade, ou vocês acham que não?
Não, pastor, eu só colo assim para... Sabe por quê? Meias verdades é mentira. Pastor, mas é uma cola santa. Eu nunca vi cola santa. Esse negócio... Eu não conheço isso. Quando a gente diz meias verdades, nós não estamos sendo honestos.